Darksiders é um jogo de ação no estilo hack and slash, e foi lançado em 2010 e teve como desenvolvedora a THQ Nordic, a Virgil Games e a Airship Syndicate. Eu recentemente finalizei esse jogo, então resolvi fazer esse vídeo como se fosse uma review do que eu achei do jogo e alguns pontos fortes e alguns pontos fracos do jogo assim que eu senti durante a minha gameplay, né? Eu não fiz esse vídeo no intuito de ser uma recomendação, mas se você se interessar pelo jogo, então eu aconselho você a jogar, porque eu gostei bastante do jogo. Foi um jogo assim que eu não fui esperando nada e eu achei ele da hora, deu pra matar o tempo, achei ele bem legal. Só pedir novamente aí, né, como sempre, pra vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem e compartilhar com todo mundo, que ajuda demais o canal a crescer e todo mundo conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, né? Eu sou o Kaique, sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Dracarys. I am your father. Pó de diamante! Assemble. A história do game acontece antes do apocalipse da Terra, com anjos e demônios lutando entre os restantes do mundo. Você será War, um cavaleiro apocalíptico. A parte intrigante da história é que o protagonista não quer ficar de nenhum dos lados da batalha, dos anjos e demônios. Não há mocinhos contra bandidos, apesar de ser uma batalha anjos versus demônio, né? Então o War está simplesmente tentando recuperar aquilo que se perdeu com o fim dos humanos, que são os poderes dele e o intimidante nome que ele possuía antes. Sem dar muitos spoilers, mas uma das coisas que mais dá um mistériozinho durante o jogo é que parece que tem uma conspiração contra o Guerra, né? Que é o nosso personagem principal, o personagem que a gente joga. Na tradução War, né? Seria o Guerra. Então isso deixa você um pouco preso na história e você quer saber o que tá acontecendo, por que estão fazendo isso, e você meio que vai gostando da história, apesar dela não ser nada muito mirabolante, né? Porque a historiazinha é quase como se fosse uma desculpa pra você sair na mão com anjos e demônios. Então é bem, né, basicona, vamos dizer assim. Mas ela ainda tem um quesinho de mistério, então você fica meio pá, oxe, o que tá acontecendo? Por que estão fazendo isso? Então é bem legal essa parte, assim, desse mistério, assim, dessa conspiração, né? E outra coisa sobre a história é que ela é linear, né? Então o jogo ele não possui missões secundárias e o mundo dele é aberto. Você pode transitar entre os lugares que você já desbloqueou durante a campanha, porém não tem muita coisa para fazer em algumas partes que não tem a missão principal, né? Que é a única missão, então não tem lugar ali. Você vai chegar num lugar que você já passou antes, que você fez uma missão e você vai retornar para aquele lugar, não tem muito o que fazer lá porque não tem uma missão secundária, não tem nada. Então é meio que linear mesmo, né? Então não faz muito sentido você ficar explorando esse mundo, até porque, já passei por esse lugar, eu não vou voltar aqui para ver mais coisa, porque, né, lógico, pode ter pessoas que queiram fazer 100% do jogo e vai querer fazer isso pra pegar algumas coisas e tudo mais, né? Porém, a pessoa que só tá interessada na história, em fazer missões e tudo mais, não vai querer voltar lá depois, né? O que, tipo, não é ruim, né? É um estilo de jogo. Esse jogo mais linear é um estilo de jogo. A gente vê muito isso no God of War, lá no primeiro, no segundo, no terceiro. Um jogo linear. Eu não joguei o novo God of War ainda, né? Mas eu nem sei, nunca vi vídeo também, porque eu queria jogar quando sair pro PC. Pretendo jogar, né? Mas então, é um jogo que é linear. Ele começa, tem um ponto A, um ponto B. Você tem que ir do ponto A ao ponto B, fazer a missão, depois você volta, vai do ponto A ao ponto B de novo, lá, entendeu? Então, não tem muito que você ficar explorando desse mundo, só fazendo as missões mesmo e passando pelos lugares. Agora falando um pouco sobre a jogabilidade do jogo, os controles eles são bons, porém eu tenho algumas reclamações, né? Uma delas é que o lock dos inimigos é um pouco arcaico, ou seja, o lock do inimigo que eu falo é aquele quando você trava no inimigo pra você só conseguir bater nele e o War meio que fica olhando pro inimigo, vamos dizer assim. É um pouco arcaico, então às vezes, tipo assim, você trava no inimigo, aí o inimigo começa a correr pro outro lado e a câmera, tipo, dá um 360 loucão, você fica meio perdido, assim. É bem arcaico, né, nesse negócio, é bem estranho, assim. Principalmente, tipo, no último boss lá. O último boss, você chega pra lutar com ele, você vai tentar travar nele e ele começa a pular, voar e tal. Tem um boss também no meio do jogo, ele fica voando, e aí você tenta travar nele, e aí, tipo, ele tá aqui, e aí ele voa, além de voar, ele se teleporta, né? Então, ele tá aqui, aí de repente ele, pum, já foi pra lá. E aí, tipo, a câmera, como tá no lock, a câmera dá muito rápido, assim, então, né, dá uma perdidinha. Né? Outra coisa também é que, às vezes, quando eu apertava os botões pra pular pra frente, né, o Guerra, ele só caía mesmo. Eu vou cair! Não vai nada, pé de...
sem pular. Ele, tipo, eu apertava pra frente pra pular, ele caía. Tá ligado? Mas às vezes isso é mais culpa minha do que do jogo em si. Porque, sei lá, talvez eu aperte pra frente e depois o A pra pular, e o certo seria apertar o A e depois pra frente. Mas não sei, né? Não sei se tem que apertar os dois juntos, né? Mas diversas vezes isso aconteceu comigo. Inclusive, quando você cai de lugares assim, você morre, você perde vida, né? Você, o jogo não recomeça, nada do tipo, mas você perde vida. Então é um pouco chato, porque aí você chega com a vida completa lá. Aí isso acontece muitas vezes e aí você cai e perde vida, né? Então é algo que me incomodou bastante durante a gameplay, essas duas coisas, né? O sistema de combate, como eu já disse, é aquele famoso hack and slash, no qual andamos pelo mapa e batemos nos bonecos ali, nos inimigos, né? É um sistema muito conhecido por God of War, Dante's Infernos e outros jogos. É um sistema que eu particularmente gosto bastante, porque, pô, pensa, você tá num dia estressante ali, só quer sair na mão ali, só quer relaxar. Pô, você entra no hack and slash ali, pô, você sai batendo em geral, assim, é muito da hora, é realmente muito legal. Os inimigos também, eles são bem diferenciados, assim. Eu achei até uma coleção de inimigos, vamos dizer assim, bem interessante, bem diversificada, né? Tem alguns muito mais fracos, como uns zumbizinhos, e aí até uns mais fortes ali que, pô, você precisa soltar o especial em cima deles pra você conseguir derrotar eles, né? Então eu achei bem legal essa diferenciação de inimigos, porque deixa o jogo até mais vivo, né? O jogo não fica chato, você, só vou bater num zumbi aqui que morre rapidão, aí eu vou... então tem um inimigo que é mais forte, não dá pra bater nele, vou demorar mais, é um desafio maior. É bem legal isso, né? Outra coisa que eu não gostei no jogo é o sistema de upar as armas, né? Entre aspas, né? Ele não me agradou tanto porque você apenas compra combos com as armas, mas não aumenta o poder de ataque delas nem nada. Para você aumentar o poder de ataque e defesa, você precisa pegar alguns itens que você coloca nessas armas. Então, por exemplo, você tem 3 armas, né? Você tem a principal, a secundária e a terciária. A terciária ali é uma shuriken ou uma pistola. Então você pega um item, aí vamos dizer que esse item dá mais dano. Então você coloca na arma. Você pega o item e coloca na arma. E aí essa arma vai dar mais dano, sabe? Então não é algo que me agradou tanto. Isso, eu gosto de, tipo, upar a arma, nível 2 ela fica mais forte, nível 3 ela fica mais forte. Mesmo que dê alguns combos, se eu não me engano, no God of War, as armas, quando você upa, elas dão mais dano, mas também elas te dão um combo novo, se eu não me engano, não tenho certeza. Então eu não gostei muito do sistema de upar essas armas. Eu tô jogando já o Darksiders 2, e eu posso dizer que ele faz um negócio muito melhor, que é colocar aquele sistema de RPG, né? Coloca o RPGzinho ali, então as armas elas têm níveis, então as armas elas têm o nível 1, 2, 3, 4, então a arma tipo nível 2, só que a arma nível 2 não vai ser a mais forte do que a nível 1, porque pode ser que a nível 1 tenha ataque de fogo, e aí você prefere ataque de fogo, então você usa nível 1, sabe? Então esse diferencialzinho eu acho que faltou também nesse jogo, que eles acrescentaram no jogo de número 2, né? Que eu gostei bastante, mas no jogo 1 eu não gostei desse sistema de upar as armas. Mas falando das armas em si, eu gostei da espadona, pô, muito legal. Uma foice que você joga assim, você pode meio que usar aquele argumento de, pô, por que ele tá usando a foice, sendo que a força é da morte e tudo mais, tanto que no 2 a gente joga com a morte, né, e ela joga com a foice. Então, mas, tipo, pô, a gente, né, vamos relevar isso, e a terceira arma é uma pistola, uma shuriken, achei bem legal também, até porque você precisa dessa shuriken para o que eu vou falar agora em seguida, que são os puzzles, né? Então, no começo, os puzzles estavam bem fáceis, né, tipo, tava bem tranquilo fazer os puzzles, tava bem, tipo, mamão com açúcar, vamos dizer assim. Só que no final do jogo eu já estava quebrando a cabeça e tive que recorrer a vídeos no YouTube, infelizmente. Pois estavam muito difíceis e eu, pô, sabe, aquela hora que você, mano, não vou conseguir passar disso sem ver um vídeo no YouTube. Aí eu entrava no YouTube lá, né, num canal no YouTube ali, um moleque muito bom. Eu acho que é Delaware Games o nome dele aí. Muito obrigado, você fez eu terminar de zerar o Darksiders 1. E já está me ajudando no Darksiders 2, porque tem umas partezinhas meio complicadinhas ali pra pegar uns itens e eu tive que ver ali também. Mas é isso, né? O YouTube tá aí pra ajudar nós, né? Mas eu tento o máximo fazer os puzzles sem precisar de vídeo pra, né, exercitar o cérebro. Só que às vezes eu tô com pouco tempo pra jogar e eu quero avançar na história e não tenho tanto tempo pra ficar, né, parado pensando assim nos puzzles. Então eu recorro aos vídeos mesmo. Mas você que jogar o jogo, ou já jogou o jogo Darksiders 1, deixa aí nos comentários se vocês acham que os puzzles do primeiro jogo são difíceis, no final do jogo ali. Tem um puzzle no final do jogo, já lá pro final, bem no final mesmo do jogo. É uns negócios, tem que bater pro bagulho baixar, eu não sei explicar direito, mas nossa, até vendo o vídeo no YouTube eu quebrei a cabeça pra fazer, eu fiquei, pô. Mas isso que é o bom, né, você exercitar o cérebro, porque videogames é bom até pra isso, né, pra você exercitar o cérebro. Então se você conseguir, não use o YouTube igual eu usei, mas se não der, pô, recorra ao YouTube aí sem problema nenhum, isso não é demérito pra ninguém, espero eu, né.
Passando agora para os boss, eu vou falar um pouco sobre cada um deles, não vou falar muito, não vou estender muito pra também não dar muito spoiler sobre o jogo, né? Então a primeira boss é a Tiamat, e ela é um boss ali que fica voando e ela fica soltando uns negócios em você. Eu não lembro tanto desse boss, porque ele foi muito fácil, acho que eu derrotei ele de primeira ou de segunda, ele foi bem tranquilo assim de você derrotar, não achei nada difícil. Então o designer dela é bem legal. Mas como eu já disse, é um boss muito fácil, até porque é o primeiro boss, então é meio que pra você entender ali como que vão ser as batalhas de boss, né? Que sempre tem uns puzzlezinhos pra você derrotar os boss. Aí, como segundo boss, a gente tem o The Griever, que ela é uma espécie de aranha ali, uma aracnídeo, né? E ela fica te jogando coisa, assim, e você tem que derrotar. O jeito de você derrotar ela é você jogando um trem em cima dela ali, um carrinho de trem em cima dela. E aí depois ela fica ali exposta e você consegue bater nela. É também um designer bem interessante, assim, esse sistema de luta de boss, em que você precisa fazer um puzzlezinho pra conseguir derrotar o boss, eu acho bem legal do que só você ir lá e ficar batendo no boss, assim, acho bem legal. Então, esse sistema de você enfrentar ela, eu achei bem interessante também. Como o terceiro boss que eu vou falar agora, que é o The Stygian, uma minhoca gigante, vamos dizer assim, aquele bicho lá do Duna, tá ligado? Um verme gigante. E o sistema de você combater ele é bem interessante também, porque você já tá no cavalo do Guerra, que eu não lembro o nome agora. Mas você tá no cavalo ali do Guerra ali, você tem que ficar fugindo dele, e quando ele subir pra te pegar, você tem que ficar atirando na boca dele ali, que é onde tá o ponto fraco dele. Então, o sistema de lock aqui, ele funciona bem, até nesse boss, ele funciona muito bem, porque você corre meio que de costas, assim. Então, às vezes você pode bater em algum obstáculo e tudo mais, mas é porque não tem muito o que fazer, porque o monstro, como ele tá vindo atrás de você, você precisa correr dele e atirar nele. Então, o sistema de lock, você não vai conseguir olhar pra frente, mas na minha opinião funciona bem. O sistema de lock fica bem fixo mesmo e não atrapalha na hora de atirar no bicho. Lógico que você precisa apertar muitos botões ao mesmo tempo para conseguir derrotar esse boss, o que foi difícil pra mim, porque eu sou limitadíssimo, né? Então, às vezes eu me perdi um pouquinho, mas pô, é um dos meus boss favoritos, assim. Foi muito divertido enfrentar ele, por mais que eu tenha enfrentado ele diversas vezes, porque foi muito difícil. Foi muito divertido em todas as partes que eu enfrentei ele, achei muito divertido. E é aquela coisa, né, por mais que ele seja difícil, depois que você termina, dá uma sensação muito boa. Sensação boa essa que eu senti derrotando a Silifa. Essa boss, meu Deus do céu, como eu passei raiva com essa boss, meu amigo. Nossa, foi difícil demais derrotá-la. Acho que foi o boss que eu mais fiquei ali derrotando. Ela também é uma aracnídea, né? É uma aracnídea ali, uma espécie de aracnídea. Ela é gigante demais e ela fica, né, se teleportando durante o combate ali, então você meio que fica perdido. E ela se teleporta muito rápido, então ela se teleporta na sua frente e já te dá um ataque, então você tem que ficar esperto pra desviar. É aquela coisa, né? Lógico, não comparando com Dark Souls, porque Dark Souls ele é mais difícil e tudo mais, mas depois que você entende o padrão de ataque desses boss, que não é um padrão de ataque muito vasto, você consegue meio que prever o que ele vai fazer, então você consegue desviar mais fácil, né? Então, por mais que fosse difícil derrotar ela, chegou ali na última vez que eu fui enfrentá-la. Eu já tava sabendo todos os padrões de ataque, então eu já tava conseguindo desviar com mais facilidade. Lógico que às vezes era muito rápido e eu não conseguia desviar. Mas nessa última enfrentada eu já tava bem mais tranquilo, bem mais esperto com os ataques dela. Mas, pô, foi muito difícil e é um boss que, pô, me deu uma sensação muito boa depois que derrotei. Derrotei ela, eu fiquei muito feliz, foi muito da hora mesmo. E aí a gente tem um dos últimos boss, que é o Straga, que pra mim, como eu falei do Destiny, eu falei que ele teve um dos sistemas de combates ali melhor de enfrentar, que eu achei bem interessante, bem da hora mesmo. Mas o Straga é algo que eu acho que o jogo ele se supera infinitamente, porque o jeito que você enfrenta ele é algo muito da hora. Ele não é um boss tão difícil de você enfrentar, mas é algo muito divertido, então pode te dar vontade de enfrentar ele mais vezes. Porque qual que é a pira do Straga? Ele tem um tacape, vamos dizer assim, e aí você precisa usar um hook nesse tacape pra ir pra cima desse hook. Quando você chega nesse hook, ele vai colocar esse martelão, esse tacape nas costas, e aí você desce e dá uma espadada no local do ponto fraco dele ali. Então, pô, é muito divertido fazer isso e, pô, é algo simples, sabe? É simples, mas é bem divertido. É algo que meio que quebra ali o sistema da série, porque nessa parte era a parte dos puzzles muito difíceis. Eu já tava saturado, meu cérebro já tava doendo de tanto pensar. Por mais que eu estivesse usando o YouTube, né, e tudo mais, mas meu cérebro tava doendo de tanto pensar. Então, quando chega no Straga e esse sistema de combate, pô, eu achei muito divertido, eu achei muito legal. O último boss, eu não vou falar sobre ele, porque é meio que um spoiler sobre
a história do jogo. Então eu não vou falar sobre ele aqui, mas saiba que, pô, não é tão difícil enfrentar ele, mas tem uns detalhezinhos que você tem que pregar pra você conseguir derrotar ele facilmente, né? Não facilmente, porque ainda é difícil, mas pra você conseguir enfrentar ele de igual pra igual, né? Então preste atenção aí na hora de enfrentar ele, porque tem uns negocinhos, uns macetezinhos, vamos dizer assim, né? Os gráficos, eles são bons para a época. Existem algumas armas que eu achei muito bonitas, como a Foice da Morte ali, achei bem da hora, bem legal mesmo. Eu gostei bastante do design de alguns cenários também. Tem uma parte ali que você tá num local ali que é todo verde, né? Parece uma floresta e ao mesmo tempo tem água e tudo mais. Então eu achei bem legal, bem bonito assim pra época, né, 2010, então é um jogo bonito ainda, se mantém, os gráficos se mantêm legais. Alguns monstros e, como eu já disse, os boss também tem um design bem interessante, como eu já disse, o Verme, o próprio Straga tem um design bem interessante, porque ele é um monstrão gigantesco ali, parece o Toguro do Yu Yu Hakusho, tá ligado? Eu quero dar um destaque também para o último boss, que é um monstrão, e eu achei ele muito bonito. Talvez eu não coloque ele aí no vídeo, não coloque imagem dele, também pra não dar spoiler, né? E eu só quero dizer que eu gostei bastante desse plot twist do final aí, desse vilãozão aí. Não vou falar muito pra não dar muito spoiler, mas, pô, joguem. Eu comecei o vídeo falando que não era uma recomendação, mas aqui já tô recomendando já. Joguem, muito bom. Tô jogando o segundo agora também. Quando eu terminar o segundo, trago mais vídeo aqui, falo sobre o segundo também, porque é uma série de jogos que eu gostei. Eu tenho 1, 2 e 3, ganhei todos de presente, né? Ganhei o primeiro e o segundo da minha namorada, e o terceiro eu ganhei do Matheus, né? Então, só de pessoas maravilhosas. Então eu vou jogar bastante esse jogo até o final. Eu sei que o 2 eu acho que ele é um pouco mais longo do que o primeiro. O primeiro eu acho que eu levei mais ou menos umas 25, 30 horas pra terminar. Eu acho que se não tivesse o YouTube ia demorar bem mais, né? Então, pô, é muito tempo de jogo, né? Eu acho que pra uma pessoa ali mais esperta, esse número cai pra 20 horas, até pra 18, 17 horas. Então, vale a pena jogar. Não sei se sempre acontece isso, mas na época ele ficou em promoção. Na época que eu ganhei de presente, tava em promoçãozinha. Então tá bem, fica bem interessante. Não sei se a Epic faz isso sempre, mas coloca aí na lista de desejo da Steam também, pra quando tiver promoção a Steam te avisa, né? Então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo de review de jogos, deixem aí nos comentários que eu faço mais, trago mais aqui também. Deixem o like, se inscrevam e compartilhem, que isso sempre ajuda demais o canal a crescer, as pessoas virem aqui conhecerem um pouco mais sobre o meu trabalho, né? E, pô, tô tentando aí fazer o canal crescer, então ajuda aí, dá uma compartilhada, né? Também nos siga no Instagram lá, que sempre tem uns cortes maneiros lá, cortes do YouTube, cortes do podcast. Tô pensando em trazer alguns conteúdos específicos para o Instagram, né? Então siga lá para você não perder nada também. Também no Spotify, no qual o Matheus e eu conseguimos falar sobre os assuntos com mais tempo, com mais detalhes. A gente tem até um podcast assim um pouco mais antigo, do começo do ano, no qual a gente fala sobre os jogos que poderiam virar série, né? Tanto que a gente falou de God of War, e aí logo, tipo, 2 dias depois saiu que o Prime Video, se eu não me engano, tava interessado em fazer uma série de God of War. Então a gente tava prevendo o futuro, né? Então é isso, queria agradecer a todos mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.